Glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler somente alguns versículos da palavra do Senhor. Encontre agora o versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 14. Aleluia. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga amém. Glórias a Deus. Já oramos, então pode tomar o seu lugar. Muito obrigado. O tema de hoje que eu quero usar aqui é do natural ao espiritual. Amém? Qual é o tema? Os irmãos estão ligados, né? Glórias a Deus. Vamos lá. Meus amados, quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vamos descobrir que a igreja de Corinto foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, um dos maiores missionários de toda a raça humana, desde quando a igreja iniciou. O apóstolo Paulo que plantou a igreja de Corinto. Quando a gente vai para a Bíblia, nós vamos ver primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, e daí a gente vai dizer, ali tinha os torcedores do Corinthians. Não, nada disso. Coríntios eram os moradores de Corinto. Amém? Assim como mantovanos são os moradores de Mantova. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo ele está escrevendo a sua carta, a sua primeira carta aos Coríntios. Ou seja, ele tinha fundado a igreja, ele tinha estabelecido ali a igreja, os obreiros, e de longe ele ficava administrando através de cartas, onde ele dava a essa igreja as instruções e ajudava essa igreja a caminhar segundo a direção do Espírito Santo. Então, Corinto, a nível aqui de informação, no contexto histórico e cultural da época, nos tempos do apóstolo Paulo, essa cidade de Corinto, ela se encontrava na Grécia Antiga. Era uma das cidades mais importantes do mundo nessa época. Por causa da sua localização estratégica, ela se encontrava no meio de dois mares e se tornou então um grande centro cultural, também na área do comércio, e ali passavam muitas pessoas influentes, ou seja, era uma nação muito abençoada, a Grécia nessa época, e a cidade de Corinto era uma cidade muito próspera, devido a todas essas coisas, esses detalhes que eu passei para você. O comércio estava indo muito bem, a cultura, a circulação de pessoas influentes, o fato de estar no meio de dois mares, ou seja, era um lugar muito estratégico. Então esta cidade, como se não bastasse tudo isso, tinha também outras qualidades, como por exemplo, as pessoas dessa época, eles gostavam muito de cuidar da própria aparência, eles gostavam de cuidar do próprio corpo, eles tinham um zelo extremo, na verdade, pelo corpo, eles praticamente idolatravam os seus corpos. Foi lá que surgiu aquela expressão, os deuses gregos, né? São semideuses, homens e deuses ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles eram pessoas bonitas, eram inteligentes, não só os homens eram bonitos, as mulheres também, eles cuidavam muito da estética, eles supervalorizavam, na verdade, né, essa área do corpo físico. E lá, meus irmãos, como se não bastasse tudo isso, era o palco dos filósofos. Quem é que estava por lá na época? Os filósofos Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles. Era só os caras, como se diz, né? Só os homens que até hoje são estudados, eles moraram naquele lugar. Então, assim, não era qualquer povo, não era qualquer pessoas, não eram pessoas sem cultura, sem conhecimento. Não, eles tinham muito conhecimento, eles tinham tudo para dar certo, porém, ao mesmo tempo,
era uma nação voltada para deuses estranhos. Lá que eles adoravam uma série de deuses, como por exemplo Zeus, Poseidon, Atena e muitos outros mais. Então era uma nação que ao mesmo tempo que era muito próspera, tinha o outro lado da moeda, que era aquela cultura de idolatria, sabe? Eles estavam longe de Deus e ao mesmo tempo vivendo muita prosperidade. Então você viver hoje uma vida próspera, você pode viver uma vida próspera sem Deus, mas é melhor viver uma vida próspera com Deus, não é? E o apóstolo Paulo, então, de longe, ele fica agora administrando a essa igreja de Corinto, que estava vivendo nesse contexto, que era um contexto bastante complicado, e o apóstolo Paulo vai dizer que ele chegou lá e ele chegou pregando Cristo nesses lugares. Ele não chegou lá impressionado com os templos, com o conhecimento do pessoal, né, com os filósofos, com a cultura, com os homens influentes que estavam naquela cidade. Não, ele não se impressionou com essas coisas, chegou lá pregando Cristo. Amém? Glórias a Deus. O problema, pastor Gleice, é que às vezes a gente chega numa nação como a Itália, a gente começa a olhar os monumentos, a gente começa a olhar as riquezas, a gente começa a olhar todos os benefícios e a gente se encanta e vem dominado pelas coisas. E isso é muito perigoso. Eu e você não devemos nos deixar, não devemos ser comprados e nem se deixar vender por essas coisas. Infelizmente, todas essas coisas tentam nos atrair. Mas nós devemos fazer como o apóstolo Paulo, que soube ser luz em meio às trevas. Diga amém. No versículo 18 do capítulo que nós lemos, está escrito o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Diga glória a Deus. No versículo 21 ele vai dizer: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, olha só, vou contar para você. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu estava naquele fervor espiritual. De repente chega uma pessoa até mim e diz assim: rapaz, você na sua juventude, com todo o vigor, tem tudo para dar certo na vida, e você fica perdendo tempo na igreja. Eu disse: ô filho do diabo, vem para cá com esses conselhos aí do inferno, tentando me desanimar, tentando me colocar para baixo, como que se servir a Deus fosse perder tempo, como se ir para a igreja fosse algo sem valor, como se a gente estivesse perdendo tempo em vir para a casa de Deus. Eles não sabem que o melhor lugar, e o lugar para a gente viver bem, com uma vida próspera, abençoada, em todos os sentidos, nada melhor do que na casa de Deus. Amém? Esse é o lugar certo para você estar com a sua família. Amém? Aqui a gente promove as coisas boas, promove o amor, promove a fidelidade, prega a salvação. Amém? Glórias a Deus. Mas nós estamos vivendo num período que o que era certo é errado, e o que era errado hoje é certo. Isso na visão do mundo, e não na visão de Deus, porque a palavra de Deus, ela não muda. Amém? Olha para uma pessoa e diga: a palavra de Deus não muda. Glória a Deus. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Você sabia que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus escolheu coisas loucas desse mundo. Versículo 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vãs desse mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Você sabia que Deus, ele é um Deus de surpresas? E ele pega um homem assassino como o apóstolo Paulo, transforma ele e faz dele um ganhador de almas. Deus, ele trabalha desse jeito. Você está entendendo? Deus chama as coisas loucas desse mundo, ou seja, ele não trabalha com a lógica. Deus, ele não trabalha com a matemática, onde 1 mais 1 é 2. Não, Deus, ele trabalha de forma diferente. Deus, ele pega o bêbado, ele pega o drogado, a prostituta, vai lá, transforma essas pessoas que não têm nenhum valor para a sociedade, e eu posso dizer que ele transforma o lixo em luxo, amém?
Deus, ele pega a pessoa que para o mundo não tem nenhum valor, coloca na casa de Deus e chama ele de filho, de príncipe, de homem e de mulher de Deus. Diga glória a Deus por essa palavra. Aleluia. E ele pega as pessoas improváveis, meus irmãos. Olha só. Quem que já ouviu aqui falar no Kennedy Reagan? Quem que já ouviu falar? Quem gosta de ler já deve ter lido, né, algum livro. Mas ele não só é conhecido pelos livros, mas também pelas pregações. Esse homem, ele nasceu com um problema no coração. Ele é norte-americano. Um problema do coração que levou a ele a se tornar um homem paralisado sobre uma cama. Ele só mexia os braços e a cabeça. A família, que era crente tradicional, de uma igreja tradicional, não vou citar nomes aqui por uma questão de ética, né? Mas ele ganhou de presente uma Bíblia, e ele começou a ler a Bíblia, e ele chegou no livro de Isaías, e no livro de Isaías estava escrito, porque ele levou sobre si as nossas dores, doenças, castigos, enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele leu isso e ele disse, nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas doenças. Ele gritou, mãe, vem aqui. A mãe estava lá no outro lado da casa. Disse, vem aqui, mãe. A mãe chegou rápido. E disse, o que foi, meu filho? Olha, eu só chamei a mãe para dizer que eu estou curado. A mulher olhou assim, disse, meu filho, você está bem? Está com algum problema? Acho que está delirando, né? Já estava esperando a morte do filho, e o filho dizendo que estava curado. Ela falou, você não está vendo a sua situação, meu filho? Eu estou curado, mãe. A Bíblia diz que Jesus já me curou. Se ele já me curou, então eu estou curado. E ele começou, meus irmãos, a declarar isso, estou curado. Jesus me curou, glória a Deus, glória a Deus. Aí começou a chegar a família, e ele glorificando a Deus, eu estou curado. A família, meu Deus do céu, além de problema físico, agora acho que atacou a mente também. Acho que agora chegou, é o ápice, né, chegou no último estágio de gravidade. E ele começou, Deus, estou curado, glória a Deus, e ninguém mais deixava esse homem quieto. Aí, então, passaram-se os dias, ele começou a mexer os dedinhos do pé, foi mexendo a perna, e ele, glória a Deus, estou curado, Jesus me curou. E meus irmãos, ele sozinho, ele recebeu a cura, porque ele creu no poder de Deus, ele acreditou que a palavra de Deus, ela está viva, ela é eficaz, e ainda hoje opera maravilhas. Sabe o que aconteceu? Esse homem, ele saiu da cama, ele era raquítico, ele pesava poucos quilos, ele era praticamente pele e ossos. Depois que ele tomou posse da vitória, ele se levantou da cama, começou a caminhar com um pouco de dificuldade, dizendo, Jesus me curou, Jesus me curou. E todo mundo olhava e dizia assim, meu Deus, eu acho que ele levantou da cama, mas ele vai cair morto qualquer hora. De repente ele começou a comer e foi engordando, foi criando físico, os músculos foram voltando, e depois ele se tornou, meus irmãos, um dos maiores evangelistas que esse mundo já teve. Glórias a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ainda hoje. Sabe o que aconteceu? Ele não ficou com nenhuma sequela para a glória de Jesus. E ele conta isso nos seus livros, nas suas pregações. E ele disse, Jesus fez na minha vida, pode fazer na tua também. Se ele fez um milagre extraordinário na minha vida, que era uma causa impossível para a medicina, imagine você que tem um problema muitas vezes muito menor. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? E o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Eu lembro que eu fui, agora, inclusive, eu fui no Brasil, há um ano atrás, mais ou menos, vocês sabem do que aconteceu. Cheguei lá, a minha mãe estava no hospital, quem não sabe vai ouvir pela primeira vez, quem sabe vai relembrar. Mas eu vou falar uma parte que você não sabe. Cortou o dedo, pegou tétano, como consequência, foi parar na UTI, e os médicos chegaram até nós sempre com notícias boas, né? Prepara a família, prepara aí, porque, olha, não tem jeito não. E aquilo, meus irmãos, cada vez que a gente ouvia aquilo, é como se acertasse com acerta com um bastão na cabeça, assim. Só notícia ruim, notícia ruim. E eu sempre chegava lá, botava a mão e dizia, Deus, em nome de Jesus, eu creio no poder de Deus.
E eu convoquei toda a igreja, campanhas de oração, vigília, monte. A gente entrou no meio de um mato lá no Brasil, eu e mais uns obreiros lá. A minha esposa estava junto e a gente clamando pelo Senhor. Meus irmãos, para resumir, ela teve 11 paradas cardíacas. E no totalizando, ela ficou mais de 1 hora sem respirar, segundo os médicos. E a medicina falou que não tinha mais o que fazer, que a gente deveria se preparar para o pior. Para resumir, 60 dias depois ela estava saindo sem nenhuma sequela para a glória de Jesus do hospital. Porque Deus é fiel e Ele ouve a nossa oração. Você está entendendo que não existe causa impossível para Deus? Aí sabe qual é a parte que me deixa triste? Foi na igreja e disse assim, eu estou aqui para contar o testemunho que Jesus me curou, eu tive 11 paradas cardíacas, mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, Jesus está vivo. Aí alguns irmãos olharam assim para ela, você há 1 ano atrás teve 11 paradas cardíacas? Vai contar para outro, como não acreditando. Você está entendendo? Tem pessoas que hoje eles acreditam na medicina e não acreditam em Deus. Eles acreditam nos médicos, nos homens, nos doutores, nas pessoas que só porque tem um diploma na parede e não acredita naquele que pode todas as coisas, que é Deus. Você está entendendo? E às vezes, meus irmãos, o problema não está nem em Deus, nem no diabo, às vezes o problema está em nós. A nossa incredulidade, a gente tem que combater a incredulidade. Você está entendendo? Porque a incredulidade nos impede de alcançar milagres. E isso que a minha mãe falou me deixou muito triste. Eu disse, o ser humano é a bênção, né? Em vez de glorificar Deus pelo milagre, estão dizendo, eu não acredito. Olha só, meus irmãos, que situação. Mas eu louvo a Deus que os homens que são espirituais, porque a Bíblia, ela é atualizada, né? O homem natural, ele não entende das coisas do Espírito. O homem que é natural, você pode dizer assim, olha, eu era paralítico, hoje estou caminhando, e o Deus fez um milagre na minha vida. A pessoa vai dizer, eu duvido que você era paralítico. Me mostra a foto, deixa eu ver o vídeo. Pessoa incrédula. Você está entendendo? Porque é o homem natural. Agora, o homem que é espiritual, ele diz, eu creio em Deus. É só mais um testemunho para a glória do Senhor. Deus fez no passado, Ele está fazendo hoje, Ele continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não muda. A palavra do Senhor diz que nem sombra de mudança há, Ele é o Deus imutável. Aleluia! Glória a Deus. Sabe aquele louvor que diz assim, ó, és fiel em todo tempo. Quero convidar a igreja para louvar. Em todo tempo tu és tão bom, com o que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Agora vamos novamente. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, por todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quantos têm fôlego para louvar a bondade de Deus? Se você é grato pela bondade de Deus, eu quero convidar você para levantar as suas mãos e dizer muito obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Aleluia, glória, aleluia, aleluia. Sabe qual foi o caráter da pregação de Paulo? Você sabe? Olha, 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 4. A minha palavra, a minha pregação não constituíram-se em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Igual as igrejas de hoje, né? Só ficou com a primeira parte e ainda injustamente o conselho que Paulo não deu. Só ficou conhecimento. Só com palavras persuasivas. Hoje, todo mundo prega, meus irmãos, você olha e você, meu Deus do céu, nem parece um homem falando. Aí vai olhar, o homem não tem fé nem para curar uma dor de cabeça. O homem não tem fé nem para dizer muito obrigado, Deus. Isso é muito sério. Amém? Porque uma das evidências de uma igreja viva
é uma igreja que manifesta o poder de Deus. Aleluia, diga amém. Glórias a Deus, porque você participa de uma igreja que crê e que opera sinais, amém? O apóstolo Paulo, ele disse, minha pregação não constituía só de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, aleluia. O apóstolo Paulo operava sinais e maravilhas, milagres extraordinários, para ser mais claro. Atos capítulo 19, versículo 11 e 12 está escrito: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, ou sinais extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais se levavam aos corpos dos enfermos, e as enfermidades fugiam. E os espíritos saíam. Glória a Deus. Você está entendendo? Olha só, Deus, né? Vamos seguir a sequência. Deus, pelas mãos de Paulo. Deus, ele precisa das minhas e tuas mãos para agir. Você sabia disso? Deus, ele poderia, na verdade, fazer o que ele quiser, porque ele é Deus. Mas ele usa a minha e a sua vida para cumprir a palavra que não é minha, não é sua, é dele. E Deus, então, pelas mãos de Paulo, operava. Você está entendendo? Olhe para suas mãos e diga: Deus, através das minhas mãos, operará sinais, maravilhas. Diga amém. Ô glória. Você pode dizer amém? Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão. Estes sinais seguirão aos que? Glória. O nosso Deus, Ele quer que você creia, que você não tenha dúvida. E quando chegar uma dúvida, você diz assim: meu filho, vai embora, eu não quero. Só comigo aqui é fé. Se a Bíblia diz: tudo que não é feito por fé é errado, Deus não se agrada. Aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé, tem que acreditar, tem que ser convicto. Não, eu venho na igreja só porque eu não tinha o que fazer, pastor. Você está com a motivação errada. Você tem que chegar num lugar como esse e dizer: eu creio que Deus está nesse lugar. E se Deus está, Ele pode. Eu posso ter uma causa difícil, mas Ele pode. Eu não posso, Ele pode. Eu estou doente, mas Ele vai me curar. Eu estou com um problema, mas um milagre vai acontecer. A porta está fechada, mas Deus vai abrir uma porta onde não tem porta. Aleluia, Deus vai operar o sinal que eu preciso, porque Ele é fiel e verdadeiro. Aleluia, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Pegava os lenços e aventais de Paulo e levava até os enfermos, e as enfermidades fugiam. Sabe por que fugia? Você já entendeu. Você já parou para pensar que algo sem vida não foge? Algo, matéria inanimada não foge. Só vida pode fugir. Porque o que estava por trás da enfermidade, você está entendendo? A Bíblia diz: as enfermidades fugiam. Como pode fugir se não estiver vivo? Está entendendo? E os espíritos malignos se retiravam, saíam, iam embora. Ele só esclareceu o texto que está por trás da enfermidade, os espíritos malignos. Quando a gente vai orar por um enfermo, a gente já manda o espírito embora e a enfermidade vai junto. Pastor, então quer dizer que eu estou com uma enfermidade e é um espírito maligno? Não estou falando isso. Estou falando que em muitos casos, sim. Muitos casos, quem está por trás... Você está entendendo? Diga glória a Deus. Isso se chama transferência de unção. É pegar algo e levar, e o milagre acontece. Eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã, que vem aqui trazendo sempre coisa do esposo. Meu irmão, tenha fé para fazer isso. Tem que ter fé. Trouxe aqui a foto do meu esposo. Eu trouxe aqui uma foto, uma camisa. Eu trouxe aqui o travesseiro. Né, porque eu creio que Deus vai operar. Isso aí, meu irmão. Venha com fé, haja sua fé. Às vezes a pessoa fica com a mão no bolso, com as perninhas cruzadas assim, esperando Deus fazer tudo. Se creres, verás a glória de Deus. Você tem que dar o passo em direção de Deus e Deus se aproxima de você. A Bíblia diz:
achegai-vos, pois, a mim, e eu me achegarei a vós. Quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Existe algo que é você que tem que fazer, e existe algo que é Deus que fará, amém? A fé não está em Deus, a fé está em você. É você que tem que tomar posse e dizer, eu creio, se Deus falou, vai acontecer, diga amém. Já estou indo para o final. O inimigo então que você precisa vencer, meu irmão, e lutar, é para combater a incredulidade. Você precisa combater. Uma coisa que eu sempre rejeitei na minha vida foi incredulidade. Tanto é que quem ora tem que combater a incredulidade. Se você não ora, você não combate a incredulidade. E eu sempre combati a incredulidade orando. Quando você está orando, meu irmão, muitas vezes vem até aquela mensagem, o que você está fazendo aí, rapaz? Não chega só na nossa mente, não. Na minha também chega. Mas eu digo, está repreendido, inimigo. Eu estou aqui na presença de Deus, daquele que pode, e eu continuo, Deus, o Senhor é fiel, verdadeiro, eu creio no milagre, e daí quando começa, eu fico um tempo na presença de Deus, falta a palavra, já começa em línguas estranhas, meu irmão, o importante é você não sair da presença de Deus, fica na presença de Deus, e manda a incredulidade embora, em nome de Jesus, porque quanto mais fé tem, quanto mais você crê, mais você verá a glória de Deus, aleluia, diga, eu verei a glória de Deus, aleluia, tudo é possível ao que crê, tudo, pastor, mas aquela também, mas aí a medicina diz que, também, mas o patrão, não importa, também, tudo, qualquer coisa, também, até isso que você diz que é impossível, Deus diz que é possível, para Ele tudo é possível, diga amém, aleluia, glória a Deus. O outro evangelista, eu gosto muito de livros, né, você já pôde perceber, outro evangelista que se chamava, que já morreu, ele não está mais vivo, já está com o Senhor, se chamava Smith, vou só parar aqui, o segundo nome dele é muito complicado, Smith, esse homem, um grande homem de Deus, ele vivia evangelizando, pregando a palavra de Deus, e Deus usava muito ele nos dons. Um dia ele estava evangelizando não, ele estava num evento, pregando a palavra de Deus, ele era um dos pregadores da noite, estava para chegar o momento em que ele seria o ministrante, de repente chega uma ligação, e a ligação com uma ótima notícia, a sua esposa morreu. Naturalmente que a notícia era muito ruim, né? A não ser que tenha alguém aí que quer ver a esposa morta. Não, está repreendido, né? Todos nós queremos que Jesus volte e a gente seja arrebatado. Ninguém vai morrer, declaro isso em nome de Jesus. Eu estou profetizando que vou ser arrebatado, meu irmão, e você? Amém? Ninguém vai passar pela morte, nós estamos crendo no arrebatamento da igreja. É assim que nós cremos, assim que nós estamos crendo. Mas esse homem, ele ouviu essa notícia, sua esposa morreu, ele disse, como morreu? Morreu hoje, deu um problema, foi embora. Aí ele foi lá até o pastor da igreja, pastor, infelizmente eu vou ter que ir embora. Como vai ter que ir embora? Vou ter que ir embora, ter que ir lá, aconteceu um problema imprevisto, eu vou ter que fugir. Ele foi para a cidade dele. No mesmo dia, ele chegou ainda na cidade, chegou lá, a esposa morta, cheio de gente dentro de casa. Aí ele pegou e foi direto nela e disse assim, falou o nome dela e disse, volta em nome de Jesus. E ela, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele olhou para ela e disse, minha filha, como que você partiu e nem se despediu de mim? Ela disse assim, rapaz, o que você estava fazendo? Eu estava lá com o Senhor. Você foi embora e nem se despediu de mim, o que aconteceu? Ela disse, eu tive um problema, eu fui embora. Aí ela disse assim, deixa eu voltar. Aí ele disse, tudo bem, então se despede de mim. Daí deu um beijo nela e disse assim, agora pode voltar, em nome de Jesus. E ela morreu. Isso é o poder de Deus, meu irmão. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Você está entendendo o que é autoridade? Esse homem aqui, ele ressuscitou mais de 20 mortos. Você está entendendo? E esse poder está disponível para nós ainda hoje. Esse poder está disponível para nós ainda hoje. Poder para até ressuscitar mortos. Jesus disse, ide por todo mundo, pregue o evangelho, esses sinais vão acompanhar aqueles que crê.
vocês vão ressuscitar morto, vocês vão expulsar demônio, vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos, vão ser curados, vocês vão beber coisas mortíferas, não vai fazer nenhum mal para vocês. Fica tranquilo, vocês vão e eu vou estar com vocês. E a Bíblia diz que eles foram e o Senhor confirmou com os sinais que os acompanhavam. Diga glória a Deus. Aleluia, diga eu creio na palavra de Deus. Fique de pé, meu irmão. O tempo, infelizmente, já acabou. Eu tenho que orar ainda por você, e eu creio que hoje é o dia que Jesus vai curar todos os enfermos, amém? Hoje é o dia, pastor, mas faz tanto tempo que eu não vejo um milagre, pastor. É hoje então, amém? É hoje que você vai ver milagre acontecer. Quantos creem? E aquele que não crê vai ver também, amém? Que daí é só